Olá, pessoal, muito boa noite. No ar, o Opinando de hoje. Opinando de hoje, né, num momento onde rompemos com a barreira contra o nepotismo e o programa será em família hoje aqui no Opinando. Estou recebendo esse grande guitarrista, né, Marcelo Gross, compositor, guitarrista de uma das grandes bandas de rock do Brasil e hoje em carreira solo. Bom te receber aqui, Marcelo. Valeu pela presença. Nando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Marcelo, tu é de Porto Alegre, né? Sou porto-alegrense, nascido e criado. Nascido e criado. Aonde? Qual é a tua região? Eu nasci no centro, morava no centro, ali na Coronel Vicente, depois me mudei para Canoas. Tu é primo do Nando Gross? Sempre me perguntam isso. Me pergunto pra mim também. Eu digo que sou, né, tipo, já somos primos, né, e eu sou fisicamente parecido com o Peninha, também me perguntam se sou primo do Peninha. É verdade, eu não tinha me dado conta. E daí... Não, mas o Peninha é mais feito que nós dois. Ah, não, mas não, com certeza. Aí né? não. Eu às vezes me sinto ofendido. Pô, os caras estão achando que parece Peninha, né? Mas uma vez nós estávamos numa exposição, quando a filha dele era pequena ainda, lá no início dos anos 2000, e daí a filha dele pegou na minha mão achando que eu era ele, né? Eu digo, pô, até a filha pequena dele nos confundiu, né? Mas volta e meia, como a galera só me chama de Gross, volta e meia tem um que fala, ô Nando, não sei o que, né? Porque acha que eu sou o Nando Gross, que é o Gross mais famoso que eu... Tu começa cedo essa história de música, é adolescente ainda? Como é que é essa parada pra ti? A minha paixão começa cedo com a descoberta dos discos do Elvis Presley primeiro ali, e dos Beatles com 8 anos de idade, né? 8, 9 anos ali, eu comecei a comprar, fazer a coleção e logo que... aquela coisa, né? Meu pai construiu uma casa, comprou um aparelho de som, a minha mãe já tinha comprado um disco do Elvis quando ele tinha morrido em 77, ali, né? Daí foi a época que o John Lennon morreu também, teve toda aquela comoção. John Lennon em 80. 80, por aí. Então ali começa a minha paixão, e dessa minha paixão já vem uma vontade de colecionar os vinis, e dessa paixão pelos Beatles, pela história deles, eu comecei a ganhar das minhas primas, das minhas tias, livros com as histórias, né? Então ali já pinta a vontade de querer tocar o primeiro violão, né? Daí logo em seguida a primeira guitarra, e que foi difícil para mim conseguir tocar como eu gostaria, né? Guitarra e violão. Daí ali na adolescência eu viro baterista, porque eu sentei numa bateria já meio que saí tocando. Opa, me achei. E daí eu andava com o pessoal mais velho que tocava. Daí na adolescência vem essa parte do cara ficar cabeludo, curtir essas bandas mais doidas ali, Pink Floyd. Mas a mão direita do guitarrista é a do ritmo. O cara que tem um bom ritmo, ele em geral é só pegar... Ele não vai dar fiasco na bateria. Pois é. Então esse meu lado, apesar do nosso sobrenome Gross vindo de origem alemã, o meu lado brasileiro, né, do ritmo nesse momento de começar a tocar falou mais alto, e eu tenho muito orgulho disso, né? Então... Tu já começa com violão e parte pra guitarra depois, ou tu já queria guitarra desde pequenininho, teu fascínio era guitarra? O fascínio era guitarra, tanto que eu ganhei uma guitarra por conta que meu pai se comoveu, porque eu fiz um buraco no violão e botei o microfone do 3 em 1 ali dentro, e eu ligava no 3 em 1 e conseguia um som distorcido, né? Daí eu tirei já tinha descoberto o Jimi Hendrix? Ainda não? Daí pra ele me dar guitarra eu sensibilizei ele tirando o riff de uma música que ele gostava muito, que era o Mr. Robinson, do Simon Garfunkel. Sim. Este guri é bom, merece uma guitarra. Ganhei a tão sonhada guitarra elétrica, sei lá, com 11, 12 anos. E aí enchi o saco, né? Tipo, botava a caixinha, amarrava no lance da bicicleta ali e infernizava todas as mães dos meus amigos pelo bairro em volta ali em Canoas. A Cachorro Grande surge depois? Tu já tinha tido banda antes? Como é que é teu começo até a formação de banda e se tornar não só um guitarrista, mas um criador, um compositor, um cara que faz músicas? Sim, como eu não era um guitarrista satisfatório para mim, assim, e daí teve essa fase da adolescência dos 14, 15 anos, em que eu comecei a ouvir essas músicas mais de cabeludo, né, que eram mais difíceis de tocar, comecei a andar com uma galera mais velha que tipo eles... O que são as músicas de cabeludo? Led Zeppelin, Deep Purple, certo. Pink Floyd, que elas eram mais complexas, né, então como eu conseguia tocar isso na bateria, porém não na guitarra, desculpa, eu comecei a tocar com um pessoal mais velho e meio que virei um baterista, né?
Mas sempre com aquela coisa, né? Daí eu comecei a tocar com bandas de Porto Alegre, né? Eu tocava numa banda de jazz rock que chamava Laranja Mecânica, né? A gente tocava no Clube do Jazz, tocava no Clube do Jazz lá em Petrópolis, lá em cima? Tocava... como é que era o nome dos lugares? Tocava ali pelo Bonfim, né? E daí... ali nos anos 90 comecei a tocar com bandas de blues, Blues Makers, que era uma banda de blues aqui de Porto Alegre, até que eu conheci o Flávio Basso, o Júpiter Maçã, e a gente começou a tocar junto. Ele tocava com 2 músicos de Rio Grande que acabaram voltando para lá, né? Então ele precisava de uma banda. Eu comecei a tocar com ele na época que ele lançou um disco clássico chamado Sétima Efervescência. E o Flávio tocava a música que era a minha raiz, a minha essência, que é o The Who, né, uma coisa baseada nessa fase psicodélica dos Beatles, que é o tipo de música que até hoje é o tipo de música que eu mais gosto, né? Então, observando ele compor, eu aprendi bastante, e nessa fase eu toquei com ele entre 94 e 98, por aí. A gente viajou o Brasil inteiro, porque o disco Sétima Efervescência que ele lançou, né, era o primeiro disco da carreira solo dele, teve uma notoriedade bacana lá em cima, né? Saiu uma matéria muito bonita na Folha Ilustrada, né? Foi capa da Folha Ilustrada, então a gente começou a tocar pelos festivais Brasil afora, né? Tocamos num festival que era clássico da época, que era o Abril Pro Rock, começamos a aparecer em programas da MTV, moramos um tempo em São Paulo também, né? Então ali eu... Deixa eu dizer... É ele te ligando? Não, ele não é. Daí começou essa coisa, e ali eu já comecei a esboçar minhas primeiras canções, né? E comecei a tocar um pouco melhor guitarra. Então, em 1999, quando ele se muda para São Paulo de novo e acaba indo para um lado mais bossa nova, começa a tocar com outras pessoas lá, eu fico em Porto Alegre. E nesse meio tempo eu começo a escrever minhas primeiras canções, conheço o Beto Bruno, que veio de Passo Fundo, né? E a gente daí em 99 monta Cachorro Grande com a proposta de tocar canções minhas e canções deles, né? Ele trouxe o baixista, eu trouxe o baterista, daí se forma a banda. Aí eram 5 originais no início ou 4 na largada? No início era 4. Era eu, o Beto, ele trouxe o baixista, que era o Bocudo, e eu trouxe o baterista, que é o Gabriel. Daí lá pelo meio entre o primeiro disco e o segundo, a gente conhece o Pedro Pelotas, ele começa a integrar a banda, e em 2005 o baixista o Bocudo sai e entra o Rodolfo. Tem uma geração que se formou formando bandas de 4 muito focado no que eram os Beatles, né? Naquela formação das 2 guitarras, baixo e bateria, né? Sim, a gente era uma coisa mais The Who, né? Que era o Beto, lead singer, né? O vocalista, eu na guitarra, o baixo e a bateria, né? Como era o Blur, que era uma banda que a gente ouvia bastante na época, né? Daí depois veio o tecladista, que a gente achou lá na loja onde eu trabalhava, na loja de instrumentos musicais. A gente precisava de teclado em 2 músicas. Vocês acharam um tecladista na loja? Ele era cliente da loja. Ele falou, ele era cliente, eu vou no show de vocês, eu gosto das músicas. Daí a gente ia gravar demo pro primeiro disco. Eu dei uma fitinha a gente deu uma fitinha para ele, tu consegue tocar essa música? Ele foi lá, fez um arranjo bacana, assim, para uma música que chamava Lily, e outra que se tornou uma música até clássica da Cachorro Grande, que é o Dia Perfeito. Sim. Né? Ele fez um arranjo de pianinho meio vaudeville, então a gente já ficou de olho, esse aqui já temos um tecladista. Já temos um tecladista. Precise. Na loja encontraram o cara. Na loja de instrumentos musicais na qual eu trabalhava, mas ele estava sempre lá incomodando, né? A dificuldade hoje a gente vê com a questão do YouTube e Spotify, né? O pessoal hoje consegue produzir com mais facilidade, claro, com mais sofisticação ou menos sofisticação, mas consegue produzir e colocar teu trabalho. Não era bem assim um tempo atrás. Quando vocês começam, como é que foi para conseguir gravar? Quando é que vocês gravam a primeira vez? Já é 2001, 2002? Já é 2001, né? A gente tinha um amigo meu que trabalhava num estúdio, que é o Luciano Albo, que tocava baixo nos Cascaveletes, né? Depois fez o Tenente Cascavel, tocava numa banda que eu admirava muito nos anos 90, que era Pura Sangue. Ele se sensibilizou com essa correria que a gente fazia para cima e para baixo. Ele trabalhava num estúdio, ele falou, sem meu chefe saber lá, vocês venham num domingo aqui, eu vou dizer que é
pra mim a gravação, e vou gravar uma demo de vocês na faixa, porque ele sabia que nós éramos uns chinelos, não tinha dinheiro pra nada, andava com uma cachaçinha pra cima e pra baixo, porque a gente não tinha grana pra nada, né? Então ele grava essa demo com 4 canções, né? Ele dá essa força pra gente, e essa demo começa a tocar na Rádio Ipanema, né? Falecida Rádio Ipanema. E saudosa, e o que faz falta, né? A Rádio Ipanema. Então, a música ali começando a tocar na Rádio Ipanema, a gente tendo um portfólio para mandar para as pessoas, né? E então a Cida Pimentel estava trabalhando com um selo na época que era o Stop Records. Então, ela meteu uma pilha no pessoal da Stop Records lá para a gente entrar no cast e para Stop Records bancar a gravação do nosso primeiro disco, que foi o que acabou acontecendo. Né? Eles tinham outras bandas no cast, que era Cowboys Espirituais, Sombreiro Luminoso, e a Cida meteu uma pilha lá para apostarem na gente. As próximas horas serão muito boas? Esse é o segundo disco. Esse é o segundo. Como é que é o nome do primeiro? O primeiro é auto-intitulado. Auto-intitulado. Cachorro Grande. Ah, sim, Cachorro Grande é o primeiro. O nome do disco é Cachorro Grande. E aí a gente grava em 2001, daí o primeiro single já História na Rádio Atlântida. Quando sai o primeiro single antes do disco, a gente já começa a ter uma turnezinha ali pelo interior do Rio Grande do Sul, aí a gente cai na estrada. Onde é que entra o Lobão nessa história toda? O Lobão tinha um selo, uma revista, né? E eu vejo que ele investe em vocês, aposta em vocês, como é que surgiu isso aí? O Lobão entra justamente no As Próximas Horas Serão Muito Boas, que é o nosso segundo disco. Né, a gente tinha um contrato com uma gravadora aqui que se chamava Orbit, né? Porque eles falaram, não, vocês vão gravar o segundo disco Orbit com a é a gente. gravadora que era da RBS? E daí a gente fez uma reunião com o pessoal lá, né? Ficou acertado, a gente tem tanto, que era uma grana bem limitada para vocês gravarem. A gente foi no estúdio de um amigo nosso, que é o Bafo de Bira, que é o estúdio do Rafael Malenotti, dos Acústicos Valvulados, né? Com aquela grana limitada. Deixa eu só entender, o Bafo de Bira é o nome do estúdio ou o apelido do Rafa? Era o nome do estúdio. Ah, que susto. Um estúdio amigo nosso, o Bafo de Bira. Não, o nome do estúdio do Rafa é Bafo de Bira. Bafo de Bira. Tá bom, um abraço, Malenotti. O Malenotti. Hoje até postou uma fotinha lá do lançamento desse disco, As Próximas Horas Serão Muito Boas. E como não tinha supervisão do pessoal da Orbit pra gente gravar ali, a gente fez do nosso jeito, ou seja, a gente fez um híbrido de gravação analógica com digital. A gente gravou a parte instrumental em fita, tocando com a banda ao vivo para pegar aquele som de rock and roll, né? E fizemos overdubs, né? A gravação de voz e das outras coisas digital. E ficou, né? Por conta de a gente ter gravado essa parte analógica em fita, ficou um som bem sujo, bem rock and roll. Quando a gente foi apresentar o disco pro pessoal da Orbit lá, eles ficaram com o cabelo em pé, eles ficaram apavorados. Queriam algo mais pop. Queriam algo mais pop, mais limpo, mais vendável. E a gente, como mais ficou... digital e menos analógico. E a gente bateu o pé que o disco ia ser daquele jeito, porque a gente ficou um tempão gravando, não tinha ninguém supervisionando a gente lá, ninguém dizendo que era para fazer desse ou daquele jeito. E a gente já tinha se empenhado em fazer, né? Um disco bem rock and roll, e ele é realmente, ouvindo hoje, ele é bem louco. Então, aconteceu que a gente mandou eles enfiar a gravadora no rabo, eles mandaram a gente enfiar o nosso disco também no nosso rabo, e a gente ficou com aquele disco pronto, né? Tendo que arcar com a dívida do estúdio, porque eles não quiseram lançar, eles não quiseram arcar com a dívida do estúdio, nós ficamos com uma batata quente na mão, né? Quem segurou nossa onda na época foi o Lelê Bortolatti, que era o nosso produtor, né? Tadinho, teve que vender um carro para poder arcar com a dívida do estúdio ali. Né? Legal. E numa dessas shows que a gente estava fazendo no interior, a gente ficou um ano com aquele disco sem saber o que fazer, porque naquela época a gente dependia de um selo, de uma gravadora, de uma distribuidora, para o disco chegar nas pessoas, porque era época pré-internet, pré-smartphone ainda, né? Pré-Spotify, né? Talvez até mesmo não, acho que né, até pré-tocador de MP3, né? Pré-iPod. Então, num show que a gente estava fazendo em Atlântida, o Lobão estava tocando junto, viu a nossa banda, ele pirou. Era um show coletivo. É um show coletivo. E ele viu vocês tocando. A gente explicou a nossa situação para ele ali, né? E na época ele tinha burlado essa coisa, ele tinha uma revista chamada Outra Coisa. Outra Coisa. Que ele tinha burlado o sistema no qual ele conseguia encartar um CD numa revista e vender nas bancas de revista e fazer com que isso tivesse uma distribuição nacional.
Então ele ofereceu pra gente de lançar o disco pela revista dele. Isso possibilitou a gente ter uma distribuição nacional, sendo que o nosso primeiro disco só tinha uma distribuição regional aqui no Rio Grande do Sul, e fez com que os olhos da mídia do resto do Brasil abrissem os olhos pra gente. Deu pra pagar a dívida com o estúdio? Sobrou algum ainda? Eu acho que deu, né? A dívida com o Lelê, né? A nossa dívida era com o Lelê. O Lelê abraçou a dívida. E nessa época os nossos clipes já estavam começando a passar na MTV. Essa distribuição do Lelê, essa história que a gente tinha mandado à gravadora, né? Tipo, o cara enfia a gravadora no rabo, os caras, né? O fato da gente ter batido o pé, porque a gravadora, eles ofereceram pra gente gravar o disco todo de novo, num estúdio, para que soasse mais limpinho, mais pop, e a gente se recusou. A gente tinha essa opção, né? Então, como descartar aquilo que vocês tinham feito e começar de novo. E começar do zero mesmas de novo. Músicas, eles queriam. Mesmas músicas. Só outro modelo. Só que mais limpinho, né? Então a gente, naquela época, do auge da nossa rebeldia, a gente recusou. Ficamos um ano inteiro com aquela batata quente na mão, sem saber se a banda ia continuar ou não. Mas nesse meio tempo também indo para São Paulo e ciscando lá, os clipes rolando na MTV, a MTV namorando a gente, de forma que a gente também tinha uma estética parecida com bandas que estavam estourando no resto do mundo naquela época, que eram os Strokes, o Jet, o The Hives. Então, essa coisa do Lobão fez com que a MTV abrisse os olhos pra gente e que uma gravadora grande abrisse os olhos pra gente também, que era a DEC, né? Então, nesse meio tempo, a DEC contratou a gente e a MTV falou, se vocês se mudarem para São Paulo aqui, a gente sempre vai botar vocês na fita aqui, vai fazer coisas com vocês, então vocês têm que se mudar para cá. E também foi uma das condições da DEC nos contratar, que a gente morasse em São Paulo para fazer bastante MTV. Os 5 indo para lá. Os 5 indo para lá. Daí eles proporcionaram 6 meses num apartamento para a gente morar lá, para dar esse start, até a gente se estabilizar. E assim foi feito. Em 2004 a gente se mudou para lá, gravou o terceiro disco pela DEC. Nesse meio tempo gravamos o acústico Bandas Gaúchas pela Universal. Então esses dois trabalhos saíram juntos. Qual é o terceiro? É o Pista Livre? É o Pista Livre. Então esses dois trabalhos saíram juntos e acabaram por consolidar a nossa carreira como uma banda de nível nacional. É o Pista Livre que vocês vão para Londres fazer uma mixagem no Abbey Road? Ele foi masterizado em Abbey Road, né? O que para nós foi uma surpresa quando falaram. Isso foi coisa da DEC, a DEC mandou para lá. A DEC que proporcionou isso pra gente, né? Então, Marcelo, pela tua experiência de música que tu ouve aqui, realmente quando volta masterizado de lá, tu diz, opa, é foda, é outra coisa. Com certeza, é outra coisa. Eu sou chato com isso, Nando. Eu sou colecionador de vinil, né? Então, a edição tal, da edição tal. Então, e realmente fez uma diferença grande, né? O som é mais bonito. Sabe que o Neil Young, no livro dele, ele fala que desde que os pararam de sair, ele acha que a música dele nunca teve a mesma qualidade depois que quando não tá mais no vinil. Ele acha que as músicas dele no vinil tem mais qualidade. Mas eu também acho. Também acha isso? Porque é notório, o MP3 é uma coisa, o CD, que é o Wave, é outra, o vinil é outra. O MP3 é essa facilidade, né? Tipo, eu também, eu não deixo de ouvir o meu MP3 na minha caixinha JBL ou no carro. E no carro também eu escuto o CD bastante, que é uma qualidade melhor, mas o vinil não tem comparação, não tem nada igual, né? Tu tem um aparelho bom, uma par de caixas bacana, uma agulha boa, o som é grande, né? Ele é denso, ele te pega, eu concordo. Bom, você com o Neil Young. Você de São Paulo, morando lá, e aí as coisas começam a acontecer. Vocês colocam música em novela, né? Sim. Começa... Qual é a primeira, assim, de novela? Eu lembro que, sinceramente, que foi uma balada maravilhosa, fez um sucesso extraordinário, né? Sinceramente, que por acaso eu escrevi, né? Entrou numa novela. Mas as músicas estouraram bastante na MTV, né? Os clipes rodavam bastante no disco MTV, entrava na lista dos mais pedidos, ficava em primeiro lugar. Então a MTV difundiu bastante a MTV nacionalmente. Desculpa,
é que o que eu tava falando da Ipanema, a MTV cumpria um papel assim nacional, que também deixou de fazer, né? E falando da cultura pop, da coisa do rock, é uma coisa que faz bastante falta, né? E também puxa um pouquinho só, o pessoal que fala mais. A Ana Butler, né, da MTV, ela dava bastante espaço, que era quem mandava na MTV, dava bastante espaço pra galera fazer o que queria lá, né? Descobriu coisas malucas, descobriu o Hermes Renato e descobriu muita gente que acabou indo pra Globo depois, né? Zaca Camargo, Astrid, Fernanda Lima, Marcos Mion, todo mundo nasceu na MTV ali. Eu né? lembro a primeira vez quando eu consegui pegar assim, não tinha TV a cabo ainda, né? Entra no VHF. Eu também lembro, o UHF. Mudava a anteninha ali, começou, eu me lembro que tava passando um clipe do Motorhead, eu digo, Ô, Amanda, tem uma palhinha do Sinceramente aí? Não tá aí? Essa é uma canção que tu escreveste. Letra e música. Letra e música. Eu escrevi uma boa parte das canções que acabaram se tornando as mais populares da banda, né? Tipo Bom Brasileiro, Sinceramente, Que Loucura, Dia Perfeito, né? Porque daí eu meio que me especializei em... Quando eu peguei a manha de escrever canções, foi uma coisa que eu tive como uma paixão de fazer isso, assim, né? Quando tu escreve, né? Curiosidade de compositor mesmo, antes a gente gosta de saber isso. Quando tu escreve, por exemplo, tu escreveu Sinceramente, né? E aí tu tá descrevendo uma coisa. Aquilo não quer dizer que seja 100% fiel, mas parte de alguma coisa que rolou contigo ou não? Tu assim, começa a escrever, viaja, escreve alguma coisa. Não necessariamente tem que ter sido uma experiência tua. Eu às vezes procuro escrever uma coisa de maneira subjetiva para que se encaixe em diversas situações para quem tá ouvindo, né? Diversas coisas, né? Então, inconscientemente, eu acabo dizendo coisas que eu gostaria de dizer, né? Ou coisas que aconteceram comigo, né? E às vezes histórias que eu acabei ouvindo, né? Eu consigo escrever das duas maneiras, mas inconscientemente eu acabo botando coisas que aconteceram comigo, mas eu consigo às vezes também fazer umas novelinhas na minha cabeça, né? Porque são dois tipos de escritas que são características dos meus maiores ídolos, né? O John Lennon, ele escrevia bastante sobre ele, né? Botava bastante sentimento, as coisas falavam bastante dele. E o Paul McCartney, ele conseguia fazer novelinhas e se projetar em histórias que não necessariamente ele tenha vivido, né? Para escrever uma canção, né? Então, são duas vertentes diferentes que eu acabo bebendo um pouquinho de cada, né? Bom, quanto tempo dura Cachorro Grande? A Cachorro Grande dura 20 anos, de 1999 a 2019. Tá. Música, cultura no Brasil, a gente sabe a dificuldade, mas a Cachorro Grande faz sucesso. Sucesso nacional, história. Vocês ganham dinheiro, Marcelo? Vocês conseguem dizer assim, vocês durante 20 anos a Cachorro Grande viveu dignamente, vocês tinham eram bem remunerados pelo trabalho? A partir de 2005, a gente teve uma carreira nacional na qual a gente tocava todo fim de semana, né? Então, durante o ano inteiro tinha shows, então a gente conseguia viver, né? Legal. Pagar o aluguel, ter ali uma grana para comprar um carrinho, um equipamento, os discos, né? Não assim... Não dava bem pra caramba. Passar férias no Havaí uma vez por mês? Uma vez eu fui lá pra Inglaterra, lá, não sei o quê, mas a coisa era um pouco mais difícil, porque também o custo para levar a turma toda, né? Éramos em 5, tinha mais a equipe, né? Mas deu para viver. Eu vivi em São Paulo, que é um custo de vida caro, né? E direito autoral no Brasil, Marcelo, tu tem músicas de sucesso. Sim. Tá? Direito autoral hoje é significativo o que tu recebe ou... Mais ou menos. Os streaming, né? Os streamings, eu acho que Spotify, YouTube, Spotify, Deezer. eu acho injusto, assim, né? Lógico, eu acho que artistas grandes que têm uma reprodução de músicas muito grande, eles devem, né, tirar uma grana bacana, mas a gente que tem uma reprodução de músicas média, né, sempre pinga alguma coisa, mas não é eu acho que o correto, né, o que deveria, né, e eu acho que é assim também no mundo inteiro, né, não só no Brasil, né, eu acho que poderia ter uma remuneração mais justa para os compositores, para os autores. E hoje né? basicamente está no stream ou ainda pinga alguma coisa de que rodou em FM, algum CD, alguma coisa assim? Rola também, né, o que mais dava era dos shows, do ECAD dos shows,
E quando reproduzia na TV, a gente fazia bastante programa de TV, a gente fazia bastante MTV, né? Sempre tocamos nos programas da Globo, todo disco que a gente lançava, a gente ia no programa do Jô, no programa do Serginho. Então, isso dava uma remuneração bacana, né? Mas é isso, eu como nunca parei de escrever e de lançar música, acaba sendo, né, o que durante a pandemia acabou segurando a onda ali, né? Como a gente acabou não podendo sair para tocar, que é da onde vem a grande parte da receita, segurou a onda, mas não de maneira com que a gente ficasse bem, sabe? Quando começa a ideia, quando é que tu sentiu assim, eu acho que eu tenho que fazer a minha vida, a minha carreira, né? Porque pode ter sido uma decisão musical, né? Sim. Os caras estão no caminho, eu quero ir para outro, ou às vezes o cara enche o saco da convivência mesmo. Olha, cara, eu adoro vocês, mas não tô mais afim, quero montar um outro negócio e tal. Quando é que tu descobre isso em ti? Eu vou fazer outra coisa. Quer dizer, fazer outra coisa, fazer música, mas mudar. O meu primeiro disco eu lancei em 2013, né? Então eu quis fazer por conta de que... Ainda na Cachorro Grande. Ainda na Cachorro Grande, eu até conversei com os guris, porque todas as canções que eu fazia eu mostrava. Mas chegou uma época ali, lá por 2009, 2010, que o pessoal não ficou tão receptivo para as minhas canções. E eu tinha essa coisa do compositor até mais forte do que como um instrumentista, assim, eu tinha mais carinho pelo ofício de escrever canção do que pelo ofício de ser um músico, né, um bom guitarrista, né? Eu queria me puxar de fazer canções que fossem relevantes para as pessoas, que me satisfazessem também, né? Apesar de elas não serem lá grandes maravilhas, né? Mas era uma coisa que eu gostava bastante, tinha muito amor por fazer, né? Aconteceu que eu acumulei um número de canções grandes que eu achava legais e que eu mostrava para os guris e eles não se interessavam que essas canções entrassem no repertório da banda. E chegou um momento que eu digo, galera, é o seguinte, eu não vou ficar com isso na gaveta, que são canções que eu gosto muito, então tudo bem se eu fizer um disco. Eles, não, tudo bem, vai lá, faz teu disco, né? Quando não tem shows, se quiser, faz teus shows. Eu posso ter um lance paralelo aqui, para eles tudo bem, né? Eu falei com o Beto, eu falei, não, tranquilo, né? Pra tu não entrar nesse conflito de eu ficar com uma frustração, né? Começa assim, tô oferecendo as músicas e a galera não tava muito afim de trabalhar. E eu até consigo ver que algumas canções não tinham a ver com a banda mesmo, algumas tinham uma coisa mais pessoal minha, porém, tinha algumas que eu achava que podiam entrar, né? Então, nesse sentido, eu gravei meu primeiro disco com a força do filho deles, Regina, lá, o João Marcelo Boscoli. Ele ouviu minhas canções, botou o estúdio da Trama lá à disposição para me gravar, né? E daí, com o consenso dos guris da banda também, eu gravei o meu primeiro álbum, né? Que saiu em 2013, chamado Use o Assento para Flutuar, né? E daí ali eu comecei a me esboçar muito mais para despejar as canções que eu tinha, né? Começou a criar mais pra tua carreira do que pra banda? Não, porque tudo que eu criava eu mostrava pros guris da banda. Seguiu mostrando tudo. Tipo, tudo, né? E daí o meu segundo disco, que é um álbum duplo, que saiu em 2017, chamado Chumbo e Pluma, também foi o mesmo caso. São canções que eu mostrava pros guris, que os guris não se interessavam. E aí no Chumbo e Pluma tinha mais coisas que eu achava que podiam entrar na Cachorro Grande do que o primeiro. Mas também era uma época em que a Cachorro Grande estava flertando com a música eletrônica. A gente fez 2 discos, um chamado Costa do Marfim e o outro Eletromod, que a gente tinha pirado da caçuleta, assim, e entrado num clima David Bowie misturado com Chemical Brothers, né? Porque o meu primeiro disco é puro rock and roll, assim, é um power trio tocando ao vivo num estúdio, bem rock and roll roots, e a Cachorro Grande nessa fase estava trabalhando nessa coisa da eletrônica. Mas tu tava curtindo essa fase da Cachorro Grande ou tu não sentia vontade? Eu tava amando, né? Tu curtia? Sim, porque é uma vertente que a gente sempre quis fazer, porém a gente não tinha propriedade para fazer aquilo da maneira como a gente queria, e como a gente decidiu trabalhar com o Educar na produção. Sim, do The Fala. Ele teve, né, a manha de fazer o que a gente queria. Então são todas vertentes que eu amava, né? Mas nesse momento em que a Cachorro Grande estava trabalhando com essa coisa mais 2080, eu também queria fazer meu rockinho antigo ali, Rolling Stones, né? Que foi o que eu fiz no meu primeiro disco. No meu segundo disco, a gente estava fazendo um disco chamado
eletromod que estava flertando com música industrial, que também eu amo, né? E o Chumbo e Pluma, o meu segundo álbum, ele é um álbum duplo. Então ele é o Chumbo, que é um disco de rock clássico, e o Pluma, que é um disco de folk, a lá Neil Young, sem guitarra, só com instrumentos acústicos, piano, uma coisa bem, bem suave, assim. O que é música industrial? Música é o rock industrial, tipo Depeche Mode, Tá. né? Também tem essa coisa do Chemical Brothers, né? Da coisa da música eletrônica, e a gente, né, botando o rock. Então todas essas vertentes eu gosto muito. A música folk do Neil Young, o rock clássico, essa coisa eletrônica do Chemical Brothers. Então eu tava ali abrindo um leque de coisas que eu gostava, fazendo a coisa eletrônica com a Cachorro Grande, fazendo folk no meu trabalho solo. Então eu tava adorando, porque eu tava conseguindo botar todas as minhas influências em prática, tanto na minha carreira solo quanto na banda ali, né? Então, até então, eu achava que não teria conflito com os guris, né? Mas é óbvio que acabou tendo em algum momento. A briga, atrito, inimizade na hora de sair, qualquer casamento, às vezes a gente se ama, mas na hora de ir embora, na hora de dar tchau, é um rolo sempre. Teve isso ou conseguiram dizer, não, meus amigos, a gente se ama e tal, vai lá, cada um segue a sua. Vocês hoje estão na boa, todo mundo se fala, é tudo amigo? Hoje sim, porque Mas também na não tem saída, mais não. a banda, né? E imagina, somos, né, a gente morando 5 em São Paulo, eles acabaram sendo a minha família ali, a gente convivia mais entre nós do que entre as nossas namoradas da época, entre a nossa família mesmo, né? Então, como eu dediquei minha vida a fazer a banda funcionar, assim como eles, na hora da saída foi um pouquinho complicado, foi um pouquinho traumatizante, assim, né? Porque eu tava passando por um momento difícil, minha namorada na época tinha falecido num acidente, eu tinha perdido meu pai também, e foi nesse momento que os guris acharam que eu tava um pouquinho fora e meio que me convidaram a me retirar da banda que eu formei. Daí eu fiquei tu foi convidado a se retirar? Da banda a qual eu era, né, um dos fundadores. Olha, tu tá meio e um dos louquinho principais. e tal, a cabeça não tá legal. Né? Mas não era muito assim, porque eu tava ali procurando ajuda, né? Era um momento difícil que eu tava passando, eu precisava tanto deles como amigo, como do trabalho da banda pra mim. Mas era te tirar da banda ou encerrar a banda ainda? Não, eles me tiraram. E aí, como eu tinha acabado de lançar o meu segundo álbum, o Chumbo em Pluma, eu montei um power trio e caí na estrada, né? Apareci com uma agenda de uns 20 shows. Daí, como é que o cara que eles dizem que não tá muito bem, tá aí com um power trio lançando um disco duplo e caindo na estrada? Então as histórias não batiam muito. Carreira solo, que são 4 discos? Agora 4 discos. 4 discos, né? Qual é o último, Marcelo? Mais recente, vamos botar O mais recente é o Exilado, saiu agora em dezembro de 2022. Final do ano agora, né? E o Tempo Louco de 2021. Né? O primeiro é aquele que a gente falou ainda com a Cachorro Grande. Use o Assento para Flutuar, 2013, Chumbo e Pluma, 2017, daí em 2018 eu saio da banda, daí eu começo a ter minha carreira solo como meu principal... com o meu principal trabalho. Daí, no mesmo ano que eu saí da banda, o pessoal me convida para voltar para a banda. Eu volto para Cachorro Grande, para daí fazer uma turnê de despedida, num clima de vamos fazer as pazes e vamos encerrar a banda de uma maneira bonita, todo mundo se amando, se lambendo, se abraçando, e assim foi feito. Eu volto para a banda no mesmo ano em que eu saí, uns meses depois, né? E a gente decide encerrar as atividades em 2019 com todo mundo bem, né? Com todo mundo consciente de que aquilo era o melhor para todos, né? Nesse momento também o Beto começa a carreira solo dele e aí a gente segue que a pandemia te afetou e mudou pra gente? Tu estava em São Paulo na pandemia, né? Trabalhando carreira solo. Trabalhando carreira solo. O que acontece com a pandemia contigo? Né? Bom, eu tinha tomado uns tombos ali, né? Eu tinha tido essas perdas, tinha perdido a banda também, porque a banda encerrou as atividades. Eu tava recomeçando e tava gravando o disco que veio a ser o Tempo Louco, porque eu tava passando um tempo louco mais
Mal eu sabia que a humanidade inteira ia passar por um tempo louco também, né? Porque daí ia vir a pandemia. Perdeu teu pai, tua namorada. Sim, minha namorada, a minha banda. A tua banda, e aí entra a pandemia. Entra a pandemia, daí eu perco a minha casa em São Paulo, porque aí, como eu vivo de shows, né? Eu fiquei ali um tempo vendo o que eu podia fazer, mas daí, como o custo de vida em São Paulo era caro, eu acabei voltando para o lugar onde eu morava quando eu tinha 17 anos, que é os fundos da casa da minha mãe. Tinha um loft lá, um quartinho dos fundos, um negócio. Eu arrumei lá e acabei voltando às raízes, ou seja, eu voltei para onde eu saí, assim, eu dei a volta, né? E tive que me preparar psicologicamente para passar por esse período depois de tantos tombos na vida, né? Foi um tombo atrás do outro, mas quando chegou a pandemia eu já estava tão calejado das coisas que eu tinha passado que eu acabei... eu vou aceitar isso, vou aproveitar esse momento, vou ficar perto da minha mãe aqui, e é mais uma coisa que eu tenho que passar, mais uma dificuldade, né? Mais uma barra, e se eu sair dessas outras que foram muito mais difíceis, eu vou acabar saindo dessa também, e vamos lá. Eu acabei aprendendo a curtir aquele momento ali, né? Tipo, e dentro desse momento em que eu tava ali, fazendo essa regressão, morando no lugar onde eu estava quando eu tinha 17 anos, eu acabei revisitando meus cadernos, minhas agendas, meus poemas de quando eu tinha 16, 17 anos. Eu comecei a fazer uma parceria do Marcelo de 50 anos com o Marcelo de 17 anos. Comecei a pegar meus poemas antigos e fazer músicas novas em cima daquilo e gravar demos batendo bumbo na mala que o meu pai usava para ir trabalhar, usando como amplificador o rádio valvulado que a minha mãe trouxe nos anos 60, que ela ouvia os Beatles, e acabei criando um álbum chamado Exilado, porque naquele momento eu estava exilado, que é o álbum que eu lancei agora, no qual eu gravo todos os instrumentos, faço a foto da capa e produzo tudo sozinho, por conta que ele foi criado inteiro durante a pandemia. E a única coisa, como, né, eu pegava, entrava no meu carro, ia no estúdio, gravava sozinho, junto com o técnico de som, e naquela época do lockdown não podia ter contato físico, nada, né? Então minha banda estava em São Paulo, eu acabei gravando todos os instrumentos, toquei bateria, baixo, guitarra, teclado, bandolim, a mala do meu pai. A mala também? A mala também. E a capa do disco é bem significativa, porque é um gatinho que brotou no pátio lá, que acabou sendo meu companheiro, o Nara Leão, em cima do rádio que a minha mãe comprou quando se mudou do interior para Porto Alegre, onde ela ouvia os Beatles, né? Que era uma paixão dela também, e em cima da mala da firma do meu pai, assim. Então eu tirei essa foto meio que só porque eu achei bacana ali, depois quando eu tive que escolher uma imagem para a capa do disco, eu achei que ela representava bastante esse momento de exílio que eu passei nesse período da pandemia ali, que eu acabei aproveitando para criar esse último trabalho. E agora, Marcelo, circuito de shows retomado, né? Tem um novo disco, como é que é? O que tu tá planejando? Quem é que tá contigo? É ser Power Trio? O que tu tá pensando? Sim, eu tenho um Power Trio em São Paulo e tenho uma banda que me acompanha aqui no Rio Grande do Sul, né? O meu Power Trio que eu deixei em São Paulo. Power Trio é a guitarra, baixo, batera. Tu canta e toca guitarra. Eu canto, toco guitarra e solo, o baixista canta comigo, né? Faz os backing vocais, e o baterista, né? O baterista é do Rio de Janeiro, é o Lucas Leão, tocava com uma banda chamada Beachcombers. O meu baixista é o Eduardo Barreto, gaúcho radicado em São Paulo, né? Meu braço direito desde que eu saí da Cachorro Grande em 2018, ele tá comigo, gravou comigo o álbum Tempo Louco. Então, quando eu vou do Paraná pra cima Paraná pra cima é com eles a coisa. E no Rio Grande do Sul, eu tenho uma banda que me acompanha, que é uma banda de Bento Gonçalves chamada Jogo Sujo, que é uma banda bem bacana, né? Olha a cidade, assim, fora a tua, né? Porto Alegre, tu te sente, assim, bem recebido, mais em casa? Uma vez eu tava conversando com o Humberto Gessinger, e o alemão me dizia que Belo Horizonte é uma espécie de segunda casa para ele, que parece que ele tá em casa. Tem algum lugar assim para ti? São Paulo foi a cidade que me acolheu, né? São Paulo me pegou no colo, me pegou nos braços, sempre. E eu morei 20 anos lá, eu tenho muitos amigos lá, eu tenho uma vida lá, né? Eu construí a minha carreira solo na cidade de São Paulo.
A Cachorro Grande construiu a carreira nacional na cidade de São Paulo, então é o meu segundo lar. Eu me sinto paulistano também, porque grande parte da minha vida eu vivi lá, e essa fome por cultura que eles têm, por eles não terem praia, por ser uma selva de pedra, então essa coisa, a galera é muito fã de livraria, de museu, de essa coisa da música, de shows, eles são muito receptivos para isso, muito apaixonados pela coisa da cultura, então eu me identifico bastante com esse lado da cidade de São Paulo. A gente falou no Lobão, Marcelo, ali uma galera de música nessa polarização e política que violou o Brasil. Daqui a pouco tem um show e um cara na plateia gritava, e o músico às vezes podia não falar nada e começava a ter uma interação e tal contigo. O Lobão acabou se envolvendo né, daqui a pouco o Lobão era mais assunto por questões políticas do que pela música dele. Isso passou na vida de vocês, na tua vida, em algum momento isso aí afetou no teu trabalho, seja num show, seja na criação, seja na tua vida mesmo? No caso do Lobão, eu admiro ele por ele ter coragem de ser, como o Raul Seixas dizia, uma metamorfose ambulante e mudar de opinião, sabe? Então, essa coragem dele de mudar de opinião e de dizer agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, por mais que a gente não concorde, né? A pessoa tem direito de mudar de opinião, né? A gente vem da classe trabalhadora, né? Então tá subentendido que a gente veio de baixo, e também a Cachorro Grande é uma banda que, né, no caso eu e o Beto, ele trabalhava, antes de a gente ter banda, ele trabalhava em loja de disco, eu trabalhava em loja de instrumentos musicais, mas tanto eu quanto ele, antes de trabalhar em lugares que tinham a ver com o que a gente gostava, a gente fez de tudo na vida, né? Tanto eu quanto ele, a gente trabalha desde os 15 anos, né, com carteira assinada. Então a gente tem essa simpatia pelos menos favorecidos, pela classe trabalhadora, porque a gente vem da classe trabalhadora, né? Mas a gente nunca se posicionou muito politicamente, assim, então a gente nunca teve muito esse problema, né? Nem invadiu o teu show, o show de ninguém, algo assim? Não, porque também essa polarização ela veio de 2015 para cá, né? Ficou mais acirrada a partir de 2018, então já foi numa fase em que a banda tava né, a gente já estava se direcionando para o fim da banda ali, então a gente não pegou essa fase da polarização acirrada no momento em que a banda existia, né? Quem tu curte ou curtia aqui, Marcelo, quando começou a tocar daqui, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que tu olhava assim, que até hoje tu tem admiração? O Ney Lisboa é um dos grandes escritores da música brasileira, não só da música de Porto Alegre, né? As letras e as canções dele são incríveis, sempre que eu tenho oportunidade eu vou ver ele tocar, né? O Bebeto Alves também, né? Que nos deixou há pouco tempo. E as bandas, né? Eu ia, quando eu tinha 14, 15 anos, eu ia no show do TNT, eu ia no show dos Cascaveletes, tive a sorte de trabalhar com o Flávio Basso depois, né? Quando ele assumiu a persona de Júpiter Maçã, né? Então essa fase que eu trabalhei com o Flávio, a gente foi muito próximo, eu admirava ele muito como compositor, aprendi bastante observando ele, né? Ele gostava das mesmas coisas que eu, né? Sid Barrett, Pink Floyd, essa vertente da música mais psicodélica, né? Enfim, daí essas bandas mais antigas também, o Bicho da Seda, mas o Rio Grande do Sul tem tanta coisa boa, né? Bicho da Seda, o último show que eu vi do Bicho da Seda, eu vi o Bicho da Seda uma vez no Gigantinho, num coletivo, foi Bicho da Seda, Mutantes. Nossa! Tinha Bicho da Seda, Mutantes, Pepeu Gomes com a banda dele também, tocando uma guitarra furiosa. Sim. Né? E teve um show do Bicho da Seda que foi fantástico, que era ali acho que aquela rua da Menino Deus, assim, sai da Ipiranga, primeira de Marcílio, alguma coisa, pode ser? Acho que sim. Que era Looking Glass. Era uma discoteca na época, né? Discoteca, sim. Aquela coisa, tá. E o Bicho da Seda, acho que ele faz um show meio que de despedida ali, cara, na Looking Glass. Que ano foi isso? Boa pergunta. Boa pergunta. 80 alguma coisa. Tem uma tese de um amigo meu que diz que... Com o Foguete Luz. Com Foguete Luz, com Foguete Luz. Eu vi o show do Foguete Luz dos anos 80 no Scaler, aquilo lotado, assim, a galera, era muito legal.
Não, Foguete Luz, Mimi, né? Toda aquela. Toda a turma ali. Toda o Edinho na bateria. Sim. Toda aquela galera. Tinha muito, Porto Alegre tinha muito isso, né? Tinha uma banda que tocava que tinha Cláudio Veracruz, Bebeto Mor e o Chaminé. O Chaminé, eu fui amigo do Chaminé na época que eu tocava com o Júpiter. É saudoso, né? Eu tenho essa lembrança muito, muito bonita do Chaminé, assim. E o Chaminé era um cara que ia do rock and roll e daqui a pouco tava acompanhando o Geraldo Flack num jazz, né? E tocava em bandas tipo Saracura, tocava com Los Cobras, do Solon Fishbone, que eles tocavam ali aquela coisa aquele blues no estilo do Steve Ray Vaughan, né? E ele era um querido. Tomar uma cerveja com o Chaminé, dava muita risada, ele era um amado, assim. Deixa eu fazer um bate-bola aqui contigo. Stones ou Beatles? Beatles e Stones. Como assim? Não, eu vou dizer, é Beatles, porque os Beatles me levaram a curtir os Stones. Tá. Né, eu tive a oportunidade de abrir o show dos Stones. Eu ia falar isso agora. E a gente teve a oportunidade de ficar abraçado, trocar uma ideia com eles, né? Não só com o Mick Jagger, com o Keith Richards, com os 4 Stones, aquela entidade na minha frente, assim, sabe? Eu olhava para pro Ron Wood, pro Charlie Watts, pro Mick Jagger. Eu digo, meu Deus do céu. Eu tô aqui. Os caras aqui na minha frente, meu. E daí eu lembro a primeira vez que eu vi os Stones, eu digo, pá, os caras estão aqui tocando pra mim, aqui, ó. A primeira vez que eu vi eles foi em Buenos Aires. E o show que vocês abriram foi aqui o do Beira-Rio? Foi do Beira-Rio, né? Então, foi o maior show que tocasse ou não? Não foi o maior, mas foi um dos mais significativos, né? Porque eu olhava pro lado, quando via tava a bateria do Charlie Watts ali, o amplificador do Keith Richards aqui, o amor que a gente tem por eles, né? Poxa. Terminou que o Stones tem que entrar aí. Então foi tudo, desde o momento que a gente soube que a gente ia abrir até hoje, né? Quando a gente lembra, quando eu visualizo a fotografia da gente com eles ali, é um momento muito bonito, significativo e também daquela prova de, pô, acredita nos teus sonhos, porque quando vê eles acontecem. Né? Como é que foi pra vocês tocarem? Porque alguém deve ter sugerido, mas eu imagino que eles devem ter ouvido também. Daqui a pouco bota lá o Gustavo Lima, meio que não, esse aí não bota outro. Acho que eles, né, de alguma maneira, eles concordaram com vocês. Sim, eles concordaram e acharam que a gente tinha a ver. Isso aconteceu com o Oasis também, né? Tinha umas outras bandas para abrir a turnê inteira do Oasis, o Noel Gallagher parece que ouviu o nosso som, ó, bota esses guris aqui, abre todos os shows da gente no Brasil. Então teve essa coisa deles reconhecerem o quanto a gente admira eles e o quanto a gente admira quem foi influência deles, né? Os Stones devem ter visto que a gente tem uma vertente de blues, o Oasis deve ter visto que a gente tem uma paixão doentia pelos Beatles também, né? Que é o que eles adoram, né? Então... Eu ia até te perguntar, tu acha que o Oasis é assim, a banda que mais... sei lá, tem um monte de herdeiro de Beatles, mas que lembra, assim, ou sei lá, acho que me parece uma banda muito... Tu vê Beatles no trabalho deles. Eu vejo muito sim, porque a paixão que eles têm pelos Beatles refletem, né? Eles fizeram muitas brincadeiras falando, não, a gente é maior que Beatles, mas é que nem os Beatles dizendo que era maior que Jesus, era uma brincadeira, sabe? Então, eles na Inglaterra, eles conseguiram um feito que é entrar no inconsciente coletivo, né? Lógico, não como os Beatles, mas a paixão deles pelos Beatles é uma coisa bem notória. Assim. Led Zeppelin ou Deep Purple? Deep Purple. Deep Purple, é? Deep Purple. Foi a minha banda da adolescência, quando eu comecei a querer tocar bateria, não sei o quê. Eu tinha coleção, comprava os bootlegs, era a minha banda favorita da adolescência, e eu sei que muita gente prefere o Led Zeppelin, eu também amo o Led Zeppelin, tenho uma coleção lá, né? Mas é assim, ó, eu consigo imitar o Jimmy Page, o Ritchie Blackmore eu não consigo. Pois é, eu ia até tava aqui, ó. Jimmy Page ou Ritchie Blackmore? Tá respondido, né? Ritchie Blackmore. Eu tenho uma paixão. Pra quem tem a nossa ideia, eu tenho um pouco mais, eu tenho 10 anos a mais que o Marcelo, mas era um Grenal da época, né? O cara tinha uma rivalidade, Led Zeppelin de Purple, né? Ritchie Blackmore e Jimmy Page. Eu posso até aceitar que talvez o Led Zeppelin seja melhor, mas eu gosto mais do de Purple. Sim, te pega mais. Grêmio ou Inter? Inter. Nascido e crescido dentro do Beira-Rio. Rio ou São Paulo? Nossa.
Aí é uma... É complicado? É complicado, porque sempre que eu vou pro Rio eu penso, pô, eu poderia morar aqui uma época. Cidade é linda, mas tem um carinho pro São Paulo. O São Paulo tem essa coisa cultural que pro trabalho funciona melhor, né? Marcelo, tá à tua disposição, apartamento, onde tu escolher, salário, tudo. Rio ou São Paulo? Rio de Janeiro. Porque eu também tenho muita paixão pela cultura da bossa nova. Já morei 20 anos em São Paulo, morar no Rio agora. Aquela coisa do Vinícius, do Tom Jobim, do João Gilberto. Olha que coisa mais... Então eu tenho uma... Sempre que eu vou pro Rio, eu vou lá no Bar Garota de Ipanema, Sim. tomo meu chopinho, fico imaginando o Tom e o Vinícius ali. Então essa coisa do início da bossa nova, eu tenho um romantismo por toda essa Sim, tu tem história, até uma né? gatinha que é Nara Leão? Nara Leão. Eu tenho a Gal, minha gatinha também. Mas na verdade eu descobri depois que é um gato, mas eu não mudei o nome, ele é o Nara Leão. Eles demoram a gente entender eles, cara. Porque o gatinho demorou pra sair ali quando nasce os bagulhinhos. Daí, mas o nome não mudou, ele é o Nara Leão e tá na capa do meu disco lá, meu parceirinho. Churrasco ou sushi? Tá que pariu, hein? Essas duas perguntas. A comida que eu mais gosto na vida é frutos do mar, e essa eu acho que eu fico com o sushi, mas é que um churrasquinho. Vai bem também. E daí, agora que eu me mudei, quando eu me mudei para São Paulo, que eu voltei a morar em Canoas, na casa da minha mãe, eu comecei a visitar meus amigos de infância, e lá em São Paulo não tinha churrasqueira. E lá quando tinha churrasqueira, a galera não espetava as carnes. É grelha, né? Daí foi um churrasco atrás do outro aqui, assim, e nossa, então realmente é uma pergunta difícil que, pra mim é difícil dizer que é o sushi, porém o churrasquinho também tá ali. Vamos ficar com o guitarrista ainda, tá? Perdemos eles agora há pouco tempo. Ele, né? Jeff Beck ou Eric Clapton? Ai, eu fico Tocaram com juntos, inclusive. Eu fico com Eric Clapton por conta da fase do Cream, que foi muito, e a fase do John Mayall e Blues Breakers, né? Que foi... Eu aprendi a tocar guitarra com os discos do Cream, voltando a agulha ali, tentando fazer aquilo, e com essa fase do John Mayall Blues Breakers. O Cream era Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce, essa formação aí, né? Essa formação. Porém, o Jeff Beck fez um disco que é um dos meus discos de cabeceira, o qual eu levo a vida inteira, que é o Truth. Que é o que ele descobriu. O Rod Stewart é o vocalista e o Ron Wood é o baixista. Esse disco, inclusive, inventou a sonoridade que o Led Zeppelin veio a fazer depois, né? Porém, eu fico com o Eric Clapton. Mutantes ou Paralamas? Duas épocas. Mutantes. Essa aí, né? Eu amo os Paralamas, mas Mutantes é... Né? Reescreveu, né? Quando eu descobri, eu fiquei maluco, assim, né? E daí logo já consegui fazer a coleção, não sosseguei. Naquela época tinha sido relançada pelo selo Baratos Afins, né? Nos anos 80. Eu sou maluco pelos Mutantes. Eu acho que é uma banda sem precedentes no mundo, porque tem essa coisa deles construírem os próprios instrumentos, né? E efeitos. O Cláudio Batista, um dos três irmãos, né? Porque era o Sérgio, o Arnaldo. E o Cláudio, ele fazia aquela guitarra Regulus, que tinha os efeitos na guitarra, construía aqueles efeitos malucos, daí tinha também o Rogério Duprá junto, então... Maestro Rogério Duprá. Maestro, que turma boa. E numa época onde não era assim pra tu ligar uma guitarra e sair tocando. Teve passeata nas ruas de São Paulo contra a guitarra elétrica, né? A turma nacionalista ali, achando que a guitarra elétrica era uma coisa mais direcionada pra turma da Jovem Guarda ali, né? Tinha muita gente naquela passeata que logo em seguida começou a fazer show com guitarra elétrica. A própria Elis, o Gilberto Gil tava naquela passeata, né? E o Caetano e a Nara Leão vendo de cima, dizendo, meu Deus, que... Sim, o Gil contou, o Caetano dizia pra ele, o que tu foi fazer lá? Não, eu queria ver, mas o que tu foi fazer lá, rapaz? Daí o Gil, ele tem desculpa, não, eu fui atender a Elis, porque a Elis descobriu o Gilberto Gil, né? Foi a Elis que botou o Gil no mercado. Então, o Gil, ele fala, não, que a Elis mandasse eu fazer, eu ia lá e fazia, porque ela me botou na jogada, né? Hip hop ou punk rock? Punk rock. Eu gosto do rap inicial ali, né? Room DMC. Gosto quando mistura rap com rock, como os Beastie Boys faziam, né? Mas eu adoro os Sex Pistols e o The Clash. Tu vai numa festa, é funk carioca ou música sertaneja? Funk carioca. Eu tenho ojeriza de música sertaneja e funk carioca eu acho uma manifestação popular natural, entendeu? Yes ou Pink Floyd? Pink Floyd.
Eu tenho uma paixão absurda por Pink Floyd, assim. Principalmente pré-Dark Side of the Moon. Assim. Eu ia te perguntar, tu é tu é viúva da fase com o Roger Waters, depois que ele sai, tu acha que cai um pouco ou não? Eu não considero Pink Floyd. Eu simplesmente eu não considero. Não, eu não considero. Na época eu já não considerava. Quando chegou com o Momentary Lapse of Reason ali, com The Turning Away, eu já disse, isso aqui não é. Não por ser tão fã do Roger Waters, mas por ser fã dos 4 juntos. E o que tu acha que mais mudou? A sonoridade, a composição ou a forma de tocar? Eu acho que a forma de tocar não mudou tanto. Foi a composição e também a equação, né? Eu consigo entender que o Pink Floyd no início era o Syd Barrett. O auge do Pink Floyd é quando os 4 trabalham juntos de forma igualitária, que é o Dark Side of the Moon e o Wish You Were Here, né? E lendo a história deles, eu vejo que na falta dos outros integrantes apresentarem coisas relevantes, o Roger Waters tomou a frente, né? Fez 3 discos praticamente sozinho, o Animals e mais o The Wall, que eu acho que ali eles tinham que ter deixado ele fazer, porque ele estava com aquelas ideias bem definidas, né? Foi como quando o Pete Townshend fez o Tommy, né? Eles tinham que ter deixado ele né? Não, vai aí, meu, que tu tá com uma ideia. Não trava, solta o cara. Tu tá com uma ideia muito boa, solta o cara, mas depois ele meio que né, na época do Final Cut, ele meio que daí eu acho que já não precisava. Porém, ele rateou de ter, né? Ele podia ter feito um disco solo e ter continuado com a banda, né? Mas a banda continuar sem ele, não por eu ser tão fã dele, porque eu prefiro ver um show do David Gilmour do que um show do Roger Waters. Mas a equação dos 4 juntos ali, né? Que eu acho que não fazia sentido não ter ele. Mas, a química já era os 4 juntos. Era os 4 juntos. Eu sou muito fã do tecladista, o Richard Wright também, né? Mas principalmente a dupla de frente ali, Roger Waters e David Gilmour, ali é uma força, né? É uma força como tem tantas bandas, né? Tipo os irmãos Oasis ali, o Jagger e o Richards, o Lennon e o McCartney, né? Então esse tipo de dupla, quando quebra, eu acho que perde a força. Mas lógico que eu acabei ouvindo o que eles acabaram fazendo depois ali. Claro. Quem tu considera o maior guitarrista de todos? O mundo considera o Jimi Hendrix, que é a tua opinião também ou não? Mas daí é Pelé, né? É Beatles, Hendrix, ele é incontestável, né? É uma grande influência para mim, né? Eu aprendi muito tentando imitar o pouco que eu consigo imitar das coisas dele, e eu acho que também as pessoas não falam quanto ele era um ótimo compositor, um ótimo arranjador e um ótimo guitarrista base, né? Não só coisa do solo, as bases que ele faz, né? Aqueles floreios lá, Curtis Mayfield, com as influências do soul music que ele tinha, a maneira como ele cantava quase rap de músicas como Castles Made of Sand, ele é quase faladinho, contando uma história, assim, e os arranjos das canções, né? Então ele não era só um guitarrista extraordinário. Eu tive a oportunidade de entrevistar a irmã do Jimi Hendrix para a MTV numa exposição que teve em São Paulo, que abordava a fase do Hendrix em Londres, né? Era Jimi Hendrix em London, né? Quando ele se mudou dos Estados Unidos para Londres. Então teve uma exposição lá com equipamento, com memorabilia. A irmã dele, a Jeannie Hendrix, que cuida do espólio dele, né? A Hendrix Experience, que faz os lançamentos do Jimi Hendrix hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistar ela para MTV. E aproveitei para trocar uma ideia com ela ali depois, e foi legal pra caramba. Ela era uma irmã mais nova mais nova que ele? Mais novinha. Filha só do pai dele. Né? E que hoje cuida do espólio. Depois de uma batalha, parece que o Bill Gates comprou e doou para a família do Jimi Hendrix o espólio e o direito sobre a imagem, sobre as gravações. Né? Então o Jimi Hendrix eu acho que é o maior de todos e não tem... Ô Marcelo, fala um pouco agora, a gente está começando 2023, eu quero saber agora, né, afirmado, 4º disco, carreira solo, o que tu está projetando, quais são os teus planos daqui para frente?
Esse ano é um ano especial em que eu completo meus 50 anos de vida, meus 10 anos de carreira solo. Então eu tô pretendendo fazer algumas coisas aí que eu tô vendo se vai se concretizar ainda, né? Eu quero ver se eu consigo fazer um show num teatro bacana aqui em Porto Alegre. Quero ver se eu consigo fazer uma coisa diferente, talvez com uma orquestra tocando junto, né? Uma orquestra ou de sopros, ou fazer uma coisa, né, um pouco diferente e cair na estrada celebrando esses 50 anos, talvez contar a história de como eu escrevi as canções que se tornaram mais conhecidas na minha carreira, tanto na Cachorro como na minha carreira solo. Então, sabe, fazer alguma coisa para marcar essa data dos meus 50 anos e dos meus 10 anos de carreira. E principalmente cair na estrada, né? Aproveitar que retomou os shows, que é uma coisa que eu já aproveitei o ano passado e que eu acho que esse ano as coisas vão se intensificar, né? Eu acho que vai melhorar um pouco para a área da cultura que foi tão combatida nos últimos anos. Então eu tô com fé que as coisas vão melhorar. Já tô com alguns shows marcados Brasil afora, vou fazer Curitiba, já tenho coisa marcada em São Paulo. E para nós aqui tem algo marcado? Aqui, o que tem marcado é um especial de TV de um show que eu fiz no ano passado, no qual convidei o Paulo Miklos dos Titãs para tocar comigo no Opinião, né? Mais alguns queridos amigos da música gaúcha, o Serginho Moá, o Duda Calvin, o Rafael Malenotti. Então esse show foi gravado, eu vou botar no meu canal do YouTube, vai virar um programa de TV na Music Box Brasil. E esse show no teatro eu quero fazer aqui em Porto Alegre. Então, como não tem nada definido ainda, são apenas planos que eu quero, no decorrer do ano, botar em prática. E hoje tu tá no retorno, tá aos 17 anos, tá com a tua mãe, é isso? Ou já saiu dali? Não, eu saí dali, ali foi justamente no período de pandemia, foi bom porque ela teve... O sabático foi ali? Foi ali, o Black Sabático, né, onde eu fiz esse resgate, né, fiz essa regressão, e onde eu concebi, escrevi e gravei o álbum Exilado, né, daí agora no meio do ano eu voltei a morar ali na Rua dos Andradas, né, do lado da Casa de Cultura Mário Quintana, ali, a rua para a qual eu fiz uma homenagem, né, eu fiz uma música chamada Rua dos Andradas, em homenagem a uma das ruas mais icônicas da minha cidade natal, que o ano passado fez 250 anos, né, eu fiz essa música com uma homenagem a Porto Alegre nos seus 250 anos, a galera pode assistir, tem um clipe bem bacana no YouTube e a música também está disponível nas plataformas digitais. Então, era um sonho meu antigo morar um período da minha vida no centro histórico ali, que eu estou realizando, estou adorando, tá ali pertinho da orla, tudo, né? Então, por enquanto, esse ano eu vou curtir esse ritmo mais lento, que tem mais aconchegante que tem a cidade de Porto Alegre. Tu compõe melhor quando tá apaixonado, namorando, ou quando tu tá largado, assim, tá sozinho e tal? Quando é que tu rende mais para escrever, para compor, para criar? Eu acho que tudo, né, tanto quando a gente tá muito feliz, quando a gente tá ali meio descornado da vida, eu acho que tudo é combustível pra gente escrever, né? Mas eu me inspiro melhor quando eu tô feliz, né? Porque daí a vontade de pegar o violão e a guitarra, né? Eu acho que tanto um quanto o outro são combustíveis pra gente escrever as coisinhas ali. E que se a gente tiver que escolher, tá feliz é sempre melhor do que feliz. Claro, né? Então eu prefiro escrever quando eu tô feliz, quando as coisas estão acontecendo, que também eu escrevo tanto num estado quanto no outro. Legal. Tem visto a nossa amiga Camila Diesel? Sim, tenho a sorte de ver ela seguido, né? Convidei ela para apresentar esse show que eu fiz com o Paulo Miklos lá. Lá no Opinião. Lá no Opinião, né? Eu vi as fotos, ela postou as fotos. Ela é minha vizinha, volta e meia, eu convido ela e o seu cônjuge para... O seu cônjuge, Felipe. O Filipão, gente boa, a gente faz uns churrasquinhos de vez em quando. Quem assa? Eu. Espeto ou grelha? Espeto. Mas daí tem coisa que tu tem que botar na grelha ali, né? Tem tipo de carne que tu bota na grelha, tem tipo de carne que tu espeta. Eu vou confessar mesmo, a gente sendo na mesma família, eu sou paulista no churrasco. O meu churrasco é tudo grelha. Mas tem que nem esse dia, o Filipão lá trouxe uma carninha que a carinha dela, né, uma costelinha assim, que tipo, a carinha dela não era pra espetar, era pra botar na grelha. Botamos na grelha com sal fino, daí eu tinha trazido lá uma maminha, botamos no espeto com sal grosso,
Então, cada caso Equilibrou. Cada caso é um caso, né? O cara olha pra carne, ela vai dizer que se ela quer ir pro espeto ou se ela quer ir pra grelha. Curiosidade agora de quem gosta de tocar também. O que mais te chama atenção no guitarrista? É aquela mão direita, o cara tipo um Keith Richards, né? Que joga a guitarra com a base assim, ou é aquele cara que vem, é um atleta da velocidade, do solo, da coisa assim. O que mais te motiva quando você vê um cara tocando? Não, essa coisa da velocidade não me atrai, não. É mais o feeling, né? Essa coisa da manha, de fazer guitarra chorar, da melodia que a pessoa vai tirar ali, né? Do que as acrobacias, né? Quem faz a escala de dó mais rápido? 1, 2, 3, já! Isso aí é uma coisa que não me pega muito, apesar de que quando tem os caras que fazem com propriedade, como o Ritchie Blackmore ou o Jimmy Page, a gente admira, sim, né? Sim. Mas, tem uns malucos, Joe Satriani, a velocidade dos caras é impressionante. Mas isso não é uma coisa que me impressiona muito, não, a técnica. Me impressiona mais a maneira como ele encaixa o que ele tá fazendo na guitarra na canção. Tem um roqueiro que acha bossa nova, bunda mole, João Gilberto chato ou não? Tá louco, eu te falei antes, eu sou apaixonado por bossa nova, e meus artistas brasileiros favoritos é o Tom Jobim e é o João Gilberto, né? Eu acho aquilo de uma candura, o Tom Jobim não tem nem como começar a falar dele, né? Daí ele cantando as letras do Vinícius e o João Gilberto emulando o Chet Baker ali, aquela coisa, né? Eu acho bonito demais, eu escuto bastante, né? E eu vejo bastante também DVDs e vídeos do Tom Jobim. Eu acho a personalidade deles muito engraçada. Eu estava lendo um livro do Rui Castro que se chama A Onda que se Ergueu no Mar. A personalidade deles, eles eram muito mais louco e mais rebelde do que muito roqueiro que tem por aí. Sim, com certeza. As coisas que eles aprontavam no Rio de Janeiro lá, sabe? Eles eram completamente doidos. Sabe? E produziram, né? Olha o que os caras fizeram. E eles eram muito engraçados também, né? Sabe? Eles adoravam uma cachaçinha também. Eram umas figuraças, eles eram umas personalidades assim, a serem estudadas. A serem estudadas. Então eu sou muito fã dessa turma da Bossa Nova. Assim. Tu, quando grava coisa assim, agora no teu trabalho, às vezes tu viaja, pensa em fazer algo assim, quem sabe eu faço, não sei se composições tuas, usando essa influência, mas ou até revisitar músicas famosas, coisa assim. Ou não, na hora de gravar vou fazer o meu rock. No caso da Bossa Nova, desde o primeiro disco da Cachorro Grande, eu gravei um disco de Bossa Nova com o Júpiter Maçã, né, que se chama Plastic Soda, né, então, que misturava Bossa Nova com Stereolab. Então... Galera, tem acesso a isso no Spotify ou no YouTube? Sim, tem. Plastic Soda, um disco em inglês que ele se tornou o Júpiter Apple, né, então ali ele já flertava com essa coisa. No primeiro disco da Cachorro eu fiz uma bossa nova que acabou ficando fora do disco, e a própria música Rua dos Andradas é uma bossa nova meio rock and roll, assim, né? Então, volta e meia, essa vertente acaba aparecendo de forma muito sutil, e eu acho que no futuro ela vai aparecer de forma mais... Porque eu não fiz muito disso na minha carreira e vai acabar aparecendo, assim, né? Então, e tem esse disco que eu fiz que é o Chumbo e Pluma, que é um disco, né, totalmente, o nome já diz, né, Pluma, que ele é só baladas com violão, com instrumentos acústicos, não chega a ter bossa nova né, no estilo propriamente dito, mas é uma coisa muito low, assim, muito baixinho, sussurrado, né, com instrumentos acústicos. Então, em algum momento a coisa da bossa nova vai acabar aparecendo mais substancialmente no meu trabalho. Legal. Marcelo, estouramos o tempo. Cara, muito obrigado. Foi muito legal falar contigo. Eu agradeço, sensacional. Obrigado pelo convite. Muito bom falar contigo aí, né? Meu primo. Ver em ação aí. Quero ver a família em ação aí, circulando muito. Maravilha. Quando tiver show aqui em Porto Alegre, eu vou te convidar. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu. Marcelo Gross foi o nosso convidado aqui no Opinando. Quer mandar um recado pra gente? Tá aí o e-mail embaixo, tá? Manda aí pro canal do Nando Gross, @gmail.com, né? E a gente vai falando, né, sobre todos os assuntos aqui, todas as terças-feiras, tá? Quer ouvir tudo de novo? Depois vai ficar ali no canal, vai ficar também nas plataformas da Cuboplay, né? E aí pode curtir a hora que quiser esse papo aqui com essa fera, Marcelo Gross. Valeu? Nando, valeu. Grande abraço, gente. Até mais.